Que Aí. fofa sua mãe! Você acredita? Que coisa legal. Super antenada, né? É, minha mãe é super, toda conectada e tal. Ela veio outro dia, que aliás o meu pai tá me devendo a entrevista. Ele Ah, vem também, mas ela teve aqui umas 2 semanas atrás, arrasou aqui, arrasou. uau! Aí a luz dela tava melhor que a sua. Tava melhor que a minha. Ela falou, Olha filho, só. precisa melhorar um pouco essa luz aí. Aí ela me deu um refletorzinho aqui, nós estamos dando um jeito, eu tô dando uma improvisada e tal. Tá ficando profissional o negócio, né? Ah, pois é. Bom, deixa eu apresentar para quem não conhece a nossa convidada. Deixa eu apresentá-la aqui. Quantas pessoas você conhece na sua vida que aos 30 e poucos anos olham para trás para fazer um balanço de vida? Quantas pessoas na vida se dedicam a viver o momento em que acordam, desde a hora que acordam até a hora em que vão dormir, pensando na forma de melhorar a comunicação daqueles que não têm voz? Quantas? Como dizia o Cazuza, olhe o mundo com a coragem do cego, entenda as palavras com a atenção do surdo, fale com a mão e com os olhos, como fazem os que não falam. E eu complemento, sua vida terá outro significado. Pois é, estou falando tudo isso para apresentar a Rebeca Nehmer. Ela tem o amor como grande expressão da vida dela. Porque entre tantas possibilidades, a Rebeca decidiu interpretar o gesto. E ela, gente, ela é tanta coisa, eu nem sei aqui como é que eu vou falar direito, mas enfim, ela é empresária, advogada, cantora, pois é, youtuber, intérprete de Libras, mas acima de tudo, uma mulher que ilumina a vida de um tanto de gente que busca a luz, de um tanto de gente que busca som, ou daqueles que apenas buscam o que a gente faz todos os dias. Expressão. Boa noite, queridíssima Rebeca Uau! Nehmer. Nem sei o quanto eu tô feliz de ter você aqui, viu? Eu já tô com um lencinho aqui porque eu sabia. Eu tô achando que essa noite vai me reservar alguns momentos bem emocionantes. Obrigada pelas palavras de carinho. Uau! Obrigada. Deixa eu te Tô muito falar. feliz de estar aqui, viu? Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, muito. Deixa eu te falar, a gente está vivendo dias, enfim, dias tensos, né? No Muito. mínimo diferentes. É. Como é que você está vendo tudo isso que a gente está vivendo e como é que você está sobrevivendo? Uau. Eu já sou uma pessoa emotiva por natureza, tá? Então eu acho que eu ainda tô mais emotiva e mais chorona. Então vocês não se espantem se eu chorar muito aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida, então eu estou um pouco mais. Na verdade, eu ainda tô tentando assimilar tudo. Com mais de 2 meses em casa, eu ainda estou me adaptando à rotina, porque eu acho que todos nós estamos mais sobrecarregados, né? Com certeza. Quem trabalhava fora e trouxe esse trabalho para casa e ainda tem a questão da casa, a gente está mais sobrecarregado. Eu estou tentando não me distrair o tempo todo, até para que eu consiga absorver, entender, melhorar e ressignificar a minha vida durante a pandemia e pós-pandemia. Porque eu sei que o mundo nunca mais será o mesmo, eu também não quero ser mais a mesma, e eu quero sair disso tudo melhor, né? Eu estava até conversando hoje um pouco mais cedo com o Baru, que eu estava vendo uma live um pouco mais cedo de um psiquiatra que eu gosto muito, e ele falando que ele não tem a esperança, a expectativa que a sociedade melhore depois disso. Pelo contrário, as pessoas estão muito mais agressivas, o mundo está muito mais difícil. E é triste a gente ouvir isso, né? Eu, sem dúvida, não quero estar nessa parcela de pessoas, mas eu tenho os meus desafios, não tem sido fácil administrar trabalho, casa, sentimentos, questões pessoais, dores físicas, rotina, exercício, é muita coisa, né? Mas tentando viver um dia de cada vez, sem culpa, dando o meu melhor, e é isso. Mas é tudo Eu muito tô vendo, incerto ainda, né? eu tô vendo aqui. Ah, a Patrícia aqui já mandando um beijo para você, tá Ah, todo mundo linda. aqui. Eu tô vendo o pessoal perguntando sobre o que não tem nada, inclusive, a ver com a nossa live, perguntando sobre por que que a gente está usando. Olha lá, o Barucão Ah, aqui. Baruch, ó. Por que que a gente está usando o avatar laranja nos nossos perfis? Ah, Gente, porque esse mês, o mês de maio, é o mês de sensibilização nacional
contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é por isso, em apoio a essa campanha, esse grande movimento, que está todo mundo aderindo e usando a cor laranja. Inclusive, para vocês que querem saber mais disso, tem duas coisas que eu recomendo. E aí, esse nem é o tema daquilo que a gente está conversando aqui. Mas você vai encontrar aqui no meu perfil um link para uma cartilha digital que se chama 7 Passos para o Enfrentamento do Abuso Sexual Infanto-Juvenil, que você pode acessar e tem informações super importantes. E você também pode ver, eu estou fazendo uns videozinhos todo dia essa semana, estou fazendo uns dropzinhos de 1,5 minutos, mais ou menos, falando sobre abuso sexual. Então, você que se interessa, tá aí dada a dica. Mas, enfim, esse não é o nosso tema. Nosso papo aqui é com a Rebeca. Você trabalha com surdos. Talvez até na conversa vai surgir mais disso. Assim, eu trabalhei com surdos muito tempo também. Sério? Sim, aliás, a lei municipal que regulamenta o trabalho e que reconhece o trabalho dos intérpretes de Libras e a Libras como língua oficial em São Paulo é minha, do tempo que eu era vereador. Uau, eu aprendi que demais. muito com essa comunidade. E eu queria te perguntar o seguinte, você trabalha com surdos. Como é que os surdos podem, nesse momento que a gente está vivendo, enfim, tem várias formas de comunicação. Língua de sinais, tem leitura labial. Agora, eu fico pensando o seguinte, como é que está sendo nesse momento para os surdos, enfim, a leitura labial quando está todo mundo tendo que usar máscara? Está sendo muito difícil. Na verdade, leitura labial é uma pequena minoria que faz, geralmente é o surdo oralizado. Em países de terceiro mundo não é uma realidade, né? É muito latente. E muitas pessoas que fazem leitura labial são deficientes auditivos. Então é muito comum aos 40 anos a gente começar a perder visão e também começar a perder audição, mas a gente tem resíduo. Então a gente ainda usa da audição para se comunicar. Quando a gente fala surdo, é aquela pessoa que não tem resíduo suficiente para comunicação. Então, se cai um copo ou tem um estrondo, você escuta, óbvio, mas não é suficiente para você se comunicar. Então, quando a gente fala surdo, é aquela pessoa que realmente não consegue usar do resto auditivo que tem para se comunicar. Então, a maioria esmagadora no Brasil, eles são usuários da língua de sinais, né? Que tem uma estrutura própria, gramática própria, é bem diferente da nossa forma de construção comparado à língua portuguesa. Então, o que já era muito difícil para o surdo, porque quando a gente pensa no surdo, ela é a pessoa com deficiência com maior dificuldade na comunicação. É a única pessoa com deficiência que possui um outro idioma morando no mesmo país, né? Exatamente. Então, já era muito difícil para eles, por exemplo, ir num mercado, ir num banco, ir numa consulta médica e na prefeitura, na subprefeitura, Exato, não, guarda geral. civil. E ninguém sabe Libras. Então era com muito esforço, eles tentavam ler os lábios e tal. Agora tá assim, desesperadora a situação, né? Desesperadora, porque é onde eles vão. Então, e eles estão me narrando alguns episódios. Ah, eu fui no mercado, perguntei alguma coisa e a pessoa tava com a máscara. Aí eu falei, sou surdo e tal. Aí a pessoa não entendia, porque também tá de máscara. Aí tenta fazer uns gestos. Aí quando de repente o funcionário tira a máscara, ele recebe bronca do supervisor. Né? Isso acontece em farmácia, então assim, eu não sei o que vai ser, e pela nossa precariedade na questão de insumos, de recursos até por parte do governo ou do poder público, como que a gente poderia pensar em munir, né, os profissionais com esse tipo, né, aquele, não sei se é capacete, Sim. eu não sei o nome certo, mas de acrílico, ou aquela máscara com algodão o equipamento de proteção transparente. individual. Então é muito difícil a gente cogitar ou pensar numa coisa dessa, né? Eu até te perguntei isso pelo seguinte, porque eu vi essa semana uma história que me tocou muito. Uma mãe que fez para a filha, ela fez uma máscara e a máscara na frente era transparente. Tava um monte de gente perguntando, mas por que você fez isso? Para ela poder mostrar o batom? Não. Ou para você poder mostrar o batom? Não. Para eu poder ajudá-la, para ela poder compreender e, enfim, para os amigos dela. Aliás, parênteses aqui, já que a gente falou nisso, um parênteses muito rapidinho. Eu me envolvi nessa luta exatamente por essa dificuldade, porque eu estava de plantão numa maternidade pública e chegou uma mulher em trabalho de parto prematuro e ela era surda. E eu me lembro que daquela madrugada, eu tava no finalzinho da minha residência. Eu me lembro naquela madrugada a dificuldade que eu tive para compreender, para ela me falar os elementos básicos, tipo,
quantas semanas ela estava, a data da última menstruação, que tipo de dor ela estava tendo. E, assim, anos depois, eu acabei voltando a me envolver, né? E aí trabalhei muito, durante muito tempo, para o pessoal, pelo menos para os servidores da prefeitura, serem capacitados para, enfim, para interpretar Libras, porque minimamente, imagina, as pessoas ficavam horas, às vezes, numa subprefeitura, num hospital, pelo simples fato de não saber o que era uma senha. Enfim, mas esse não é o nosso papo. Indo adiante, você nesse meio tempo aí, nessa doideira que a gente está vivendo, você começou a trabalhar com vendas pela internet, pelo que eu estou acompanhando aí. Não faz muito tempo, né? Foi, assim, foi coincidência, eu não vi direito, mas assim, foi coincidência, você se despertou, você se reinventou nessa loucura que a gente está vivendo. O que foi isso? Ah, não, não. Isso, na verdade, eu sempre gostei muito de moda e eu falo que trabalhar com roupa ou com moda, esse mercado da moda, é um sonho da fase adulta, de alguns anos para cá. Não era uma coisa de infância, uma coisa da juventude, não. Eu sou muito fuçada, eu gosto de estudar, eu gosto de desafios e eu acho que faz parte da nova Rebeca a Rebecca Nemer Brand, né? Só que isso surgiu com a oportunidade de assinar uma coleção. Na época a gente tinha um e-commerce de camisetas básicas. E aí surgiu a oportunidade de assinar uma coleção de alguns vestidos, alguns conjuntos aí eu criei, desenvolvi e tal, e deu super certo. Isso foi em dezembro de 2018. E aí, quando foi ano passado, 2019, né? Eu quis me profissionalizar nisso. Então, fui estudar um pouco mais, entrar nesse ramo. E aí, em agosto do ano passado, a gente lançou como marca mesmo o nosso próprio e-commerce, a nossa própria estrutura, modelos, inclusive esse que eu tô vestindo. Ó, gente, propaganda já, ó. Ó o sangue libanês. Ó o sangue libanês, ó. Produzido no Brasil, E aí nasceu isso. Eu sempre gostei muito de comprar pela internet, né? E era muito comum as pessoas me perguntarem qual que é o seu próximo passo? É abrir uma loja? E quando eu falava que eu não tinha essa vontade, as pessoas estranhavam, né? Então, se eu já não tinha esse desejo antes, agora, depois dessa pandemia, que com certeza eu não pretendo abrir mesmo uma loja física. Eu acho que quando a gente compra algo pela internet, a gente escolhe com calma na sua casa, e a experiência de que quando chega é muito louco, porque você que pagou e parece que você está ganhando um presente. Então eu quis começar a reunir as experiências melhores que eu tive, desde a embalagem. Então é muito frustrante, às vezes você compra uma roupa até um pouco mais cara e chega num saquinho de correio. É tão bonito quando você vê que tem um laço, que tem um cuidado, que tem um cartão, que tem um cupom de desconto. Enfim, um cheirinho que você abre e perfuma a casa. Então, eu quis começar a reunir as experiências e é isso que eu estou buscando fazer na RN, que ainda não tem nenhum ano de existência. Então, começou em agosto do ano passado. Graças a Deus já era um e-commerce. Então, durante essa crise, a gente se reinventou no aspecto de qual que é a nossa responsabilidade social, né? Então, nós produzimos máscaras e distribuímos já cerca de quase 2.000 máscaras para instituições, inclusive Missão Sena, pessoal do Mangalô. Porque essa é uma forma também de gerar recurso para as costureiras que nesse momento estão sem trabalho, né? E também ajudar essas pessoas, né, em estado de vulnerabilidade, e como marca isso é muito gostoso. Então, as pessoas saberem que a cada compra que elas fazem, elas também estão participando de algo que leva proteção, leva cuidado, e os clientes também, a cada compra eles ganham uma máscara. Eu acredito que você também já teve momentos que você, enfim, que você teve motivos de sobra para parar. A gente Sim. sempre tem. Eu entrei em desespero em março, viu? Quando aconteceu tudo isso, porque como a marca começou a crescer muito, meu investimento é muito alto. Em equipe, em estrutura, em tecido. Então, a gente está sempre trabalhando com 6 meses de antecedência, né? O que Então, te move assim, nesse momento? Que assim, eu tenho ouvido de um monte de gente, várias pessoas falando, eu quero parar, vou Peraí parar. que meu fone caiu, meu Deus. O Baruque falou, usa o fone que vai ser melhor para ouvir. Aí eu obedeço. Desculpa, repete a Mas pergunta. o que te move nesse momento? Enfim, que tem tanta gente falando que quer parar, tem tanta gente querendo parar, tem tanta gente desanimando. O que te move a seguir adiante?
Olha, Carlos, uma coisa que me ocorreu muito, estudando a minha real situação hoje nesse cenário empresarial de empreendedorismo, né? A RN hoje ela deixou de ser um sonho, virou uma realidade, e ela se tornou não só o meu ganha-pão, mas o ganha-pão de muita gente. Quando a gente fala na indústria da moda, especialmente algo que é produzido no Brasil, né, do começo ao fim, claro que a gente também trabalha com tecidos importados. Hoje é difícil de achar um tecido que seja 100% produzido no Brasil, porque até os fios, geralmente, né? Esse aqui é uma malha produzida no Brasil, mas geralmente os fios também vêm de fora. Então é uma linha, uma cadeia muito grande que funciona, Uhum. desde a produção da tecelagem, a costura, é uma mão de obra que não é barata quando ela é muito bem feita. Então eu quero vender para as pessoas que gostam do meu estilo aquilo que eu usaria com orgulho, aquilo que eu já estou acostumada a usar. Né? Então, isso exige um padrão de qualidade, tanto de tecido, como de acabamento, como de entrega, como de estrutura, como a pessoa é atendida. Então, eu fui me dando conta agora em março do tamanho disso e quantas pessoas hoje vivem da RN. Nossa, Né? eu não preciso Então, nem falar, não preciso nem falar o tanto que você tá, você não precisa nem falar o tanto que você tá motivada, né? acho que é muito natural isso, né? E num primeiro momento eu me abati, porque eu trabalho desde os meus 14 anos, né? E eu nunca soube, graças a Deus, o que é um cheque devolvido, não porque eu ganhei muito dinheiro, mas sempre porque meus pais, sou filha de libanês, me ensinou a que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Então, essa coisa de você fazer investimentos altos, né? Sabendo que você tem uma entrada fixa por mês, eu aumentei minha equipe em janeiro, contratei um gestor em fevereiro, eu falei, eu não posso demitir ninguém. Então, assim, eu tenho funcionários que a funcionária é a única empregada hoje na casa. Então, como que eu vou virar e falar, olha, não dá? Então, foi assim, a gente criou várias estratégias para que a máquina continuasse e eu entendi isso, né? Eu até fiz alguns vídeos, lancei um vídeo no YouTube, falei um pouco disso Ah, no é? Instagram, a respeito da importância hoje que a palavra de ordem é renegociação, né? Então, renegociar, e assim foi. Renegociei com meus fornecedores, prazos maiores, aluguel. No primeiro momento, conversamos com os funcionários, estabelecemos algumas metas. Se a gente não bater a meta, vai ter uma redução de 20%. Se a gente bater a meta, vocês vão receber integral. Então, assim, a gente tem vivido um milagre por dia, matado um leão por dia, e eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido, porque graças a Deus a gente tinha investido também numa linha Conf, que é uma roupa confortável para ficar em casa. Quem vai comprar um vestido super arrumado agora, né? A Claro. pessoa tem que ter muito dinheiro para aproveitar uma oportunidade de desconto, mas graças a Deus a gente tinha desenvolvido essa linha Conf e é o que está mantendo a RN hoje. Falar um Então, pouco de graças a você. Deus. Tá, Falar um vamos pouco de lá. você. Você sabe que uma das propostas que a gente. Bom, você acompanhou a do Baruch. Você sabe que Sim, acompanhei algumas aqui, uma das sim. propostas que a gente tem é sempre mostrar o lado B, né? Tá. O lado que pouca gente conhece, as histórias por trás da pessoa, das figuras públicas que inspiram tanta gente como você. Que para as pessoas, quando a gente começa a falar do lado B, é, trazem essa conexão do gente como a gente. Olha, Uhum. tem ali gente como eu, gente como a gente. E aí eu queria te perguntar, é, você foi uma menina que aprendeu em dois lugares da vida e com duas culturas. É, Lugares, São Paulo e Marília. é, Culturas, brasileira e árabe. isso. Conta pra gente como é que foi crescer nesses dois mundos aí. Então, num primeiro momento foi muito natural, porque quando a gente é criança, a gente não conhece outras realidades, né? Eu fui aprender, por exemplo, português com 4, 5 anos quando eu ingressei na escola. Porque eu nasci em Marília, mas com um aninho meus pais voltaram para São Paulo. Minha mãe é de Marília, nascida e criada em Marília. Meu pai é libanês, que chegou no Brasil com 23 anos de idade. Fugiu na época de guerra com a família. Tem uma história muito linda, meu pai. Ele saiu de casa, assim, deu tempo só de pegar uma blusa de frio e uma Bíblia. Então, eles eram já católicos ortodoxos, né? De que cidade Cristão, ele era, Rebeca? era Chaia, perto de Beirute. Fica 1 hora mais ou menos de Beirute. Eu conheço. É? Aham. Que Olha isso. demais! Teu A pai é de gente teve o lá. privilégio de ir para lá em 2018, eu e o Baruch. Foi uma viagem muito emocionante, era um sonho meu de menina. E assim, eu chorei demais. Acho que foi a viagem que eu mais chorei, porque tudo que eu cresci ouvindo meu pai Claro. falando
desde o sabor das frutas, sabe? Quando ele falava, não, a melancia de lá é muito mais gostosa que a E daqui. é verdade. E É é verdade. verdade! O tomate de lá, a gente, não, porque o cedro do Líbano, às vezes, precisa de 20 homens para abraçar. Eu achava que era tudo, sabe, história. E a gente foi para alguns lugares e eu achei muito mais bonito do que eu tentava imaginar a criança assim. O pai vai falando, a gente vai imaginando, né? E foi muito emocionante estar lá. Mas voltando, então eu cresci nesse ambiente, graças a Deus, a família do meu pai já era cristã, né, ortodoxa. Meu pai é único evangélico. Ele se converteu depois de casar com a minha mãe. Minha mãe já era evangélica também. Então foi muito comum crescer com essa cultura. E eu fui achando algumas coisas diferentes depois que eu fui crescendo, né? Um pouco mais velha, algumas coisas. E meu pai, ele é o mais velho de 5 irmãos. Então é engraçado porque ele é um pouco mais rígido em algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, ele falava que quando eu fizesse 18 anos, ele ia me mandar para o Líbano para eu casar lá. Nossa, eu chorava. Mas minha mãe disse que era brincadeira dele, mas até hoje eu tenho minhas dúvidas. Vai Aí, assim, que, né? eu sei que depois dos 15 ele parou de falar isso, mas até então eu morria de medo. Eu lembro que teve um tio meu que foi pro Líbano, que aí levou uma foto minha, e já tinha, sabe, aquela coisa de casar com um primo. Eu falei, Deus me, eu morria de medo, né? Porque na nossa cultura, ser Claro, não prometida, existe. né? Deus me livre, eu queria eu encontrar alguém, eu me apaixonar, enfim. Então, eram algumas coisas assim, diferentes na questão de comida. Então, Natal. Na casa de todo mundo tem determinados tipos de comida. Na nossa, é um banquete árabe que minha avó faz. Né? Então, é muito legal, mas é muito diferente essa questão cultural, mas eu acho que enriqueceu também um pouco na minha visão de mundo. Era muito comum, por exemplo, eu e meu irmão, por várias vezes na infância, a gente viu o nosso pai chorando assistindo o noticiário quando tinha guerra. Poucas pessoas têm a oportunidade de viver isso, né? Meu pai parecia que ia ficar louco, né? Quando via, assim, guerra na televisão, isso mexia muito com ele. E cada pessoa reage de um jeito. Eu tenho outros parentes, por exemplo, que encaram a guerra. Eu passei por isso, tal pessoa pode passar. Mas eu via muita dor nessa questão do meu pai, algumas coisas que ficaram, sabe? E eu fui aprendendo muito. É muito enriquecedor cada vez que eu sento com a minha avó para conversar. O jeito que eles souberam que explodia a guerra. Meu avô era era militar, então ele sabia que ia estourar a guerra, aí ele passou com um tanque à noite para pegar a minha avó e os meus tios e meu pai, tipo, levou para uma floresta para no dia seguinte ou depois de alguns dias poderem irem para Beirute até conseguir dinheiro para comprar a passagem para vir para o Brasil. Então, uma história muito louca. Por isso que eu falei, ele só pegou a blusa de frio e a Bíblia, né? E é muito louco. E disso tudo ele conheceu Impressionante. minha mãe e eu nasci. E é impressionante a história de superação, É especialmente muito. da colônia libanesa, né? A colônia libanesa no Brasil eu Muito conheço grande, né? histórias, eu tenho amigos, histórias incríveis. Mas daí tem um momento na sua vida que você que era princesa, única e tal, reinando num lugar, precisa aprender a lidar com outros reinos. Pois é. Seu irmão nasce, seus primos nascem, e você até então, sabe, aquela neta única, sobrinha única, filha única, Centro das atenções. de repente se vê com um monte de criança tão amada quanto você. Pois E é, aí, num lugar da sua vida, surge um tio especial. Um pois tio que te é. carrega e que te faz acreditar que ninguém vai ser tão especial como você. Quanto você aprendeu com esse tio especial? É difícil falar desse tio especial. Mas assim, eu perdi o reinado de uma vez só, porque até os 4 anos eu fui filha única e neta única. Meu pai é o mais velho de uma família de 5 irmãos. E eu fui a primeira neta. Então minha avó fala que eu sou filha dela, né? E esse meu tio, ele era, se eu não me engano, antes do caçula. Então ele conheceu a minha tia com a qual ele casou, né? Se eu não me engano, no dia que eu nasci. Então eles têm foto comigo e tal. Então, depois que os três tiveram filhos e eles não, eu fiquei sendo a filha deles. E foi um relacionamento muito gostoso, porque depois, claro, eles se casaram e tiveram filhos depois. Então, como eles casaram mais tarde, tiveram filhos mais tarde, e eu fui sendo a filha deles.
E foi muito precioso ter como se fosse um segundo pai, muita afinidade com ele, com a minha tia, tio Eli. Mas ao mesmo tempo foi muito doloroso o que aconteceu depois. Não sei se eu já posso falar. Claro, por quê? Não, esse meu tio, ele faleceu com um ano a menos do que eu tenho hoje. Eu tenho 38, esse meu tio faleceu aos 37 anos. E foi aos 16 anos que eu tive que lidar pela primeira vez com a morte. E foi bem difícil. Bem difícil. O Amélie Amo é tio, né? O jeito que a gente fala tio. O Amélie era uma pessoa muito especial. Aqueles que a gente fala que o mundo não merece, sabe? Eu acho que ele era o melhor filho, o melhor tio, o cara mais brincalhão, mais engraçado. O árabe, ele é muito sério em algumas coisas, muito estourado. Embora o tio ele também tivesse um pouco desse sangue mais quente, ele era muito brincalhão. Ele era aquele que no Natal subia pro quarto da minha avó e descia vestido com a roupa dela, sabe? Era o tio que ligava todo ano perguntando o que eu queria de presente. E ele e minha tia, embora a gente brinca tia agregada, né? A tia Márcia que veio com ele, a gente até brinca que ela é sangue do meu sangue, mas a gente tinha uma amizade tão gostosa que no meu aniversário eles brigavam para ver quem que ia ligar primeiro e eles brigavam entre si assim, eu que liguei primeiro hoje, tal. Todo meu aniversário eles queriam me surpreender com isso. E foi muito gostosa essa vivência. Então, é um vazio que ficou, né? Foi a primeira perda que eu tive, uma primeira perda grande assim na vida, foi aos 16 anos. O que E, você acha que foi, qual você acha que foi a principal lição que você aprendeu com a morte dele? uau, o quanto a vida é frágil, né? O quanto a vida é frágil, o quanto a gente precisa oferecer flores enquanto a pessoa está viva. E toda vez que a gente vinha para São Paulo, na grande maioria das vezes, porque eu mudei para São Paulo quando eu tinha 1 ano, voltei para Marília quando eu tinha 6, e aí a gente vinha todos os natais, algumas vezes por ano a gente vinha, enfim. E na maioria das vezes eu dormia na casa deles. Então eu pude aproveitar bastante nesse sentido, mas por outro lado fica aquele vazio. Eu sempre falo pro Baru que você ia ter amado conhecer meu tio. E quando meu tio faleceu, ele deixou 3 filhas, uma de 4, uma de 5 e uma de 10. E as mais novinhas, né? A mais nova, a Bela, não lembra de muita coisa. A de 5 lembra bem vagamente. A de 10 anos lembra de bastante coisa. E eu sempre falo, você ia ter amado conhecer o seu pai, né? Era um cara, assim, incrível, brilhante, brincalhão, bem-humorado, amoroso. E fica um vazio, né? Não tem jeito. Essas pessoas são insubstituíveis e foi muito duro administrar isso. Rebeca, eu penso que poucas meninas, poucos meninos foram tão dedicados na infância, tanto na infância quanto na adolescência, como você. Por que você deixou de viver tanta coisa para viver tantas outras coisas? Não foi uma coisa consciente, sabe? Vou deixar de fazer isso para Para fazer fazer aquilo. isso. Na minha vida, e eu acho que eu vejo isso como a mão de Deus mesmo. Durante tanto tempo a gente se consome sabendo o que é que Deus quer que a gente faz, né? Como que Deus vai conduzir, o que que é para a gente fazer. E eu acredito que a vontade de Deus ela vai se revelando de uma forma muito natural na nossa vida. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E desde muito cedo eu me envolvi em vários trabalhos, tanto na igreja, trabalhos sociais. Minha mãe sempre foi muito envolvida em trabalhos sociais. E eu cresci junto com ela, assim, aprendendo, indo junto. Então era muito comum isso. E quando eu aprendi, entrei nesse universo dos surdos, eu acho que eu estou nisso até hoje, embora não seja algo fácil, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Me dói muito essa questão de saber da dificuldade diária que eles enfrentam. Então, eu não consigo ver uma dor e me isolar para que não doa em mim. Eu não aprendi isso ainda hoje, sabe? Então, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero tentar tornar a vida mais fácil. E eu tenho um pouco dessa característica de ser muito entrona. Às vezes a pessoa nem tá me pedindo ajuda, eu já tô oferecendo, né? Às vezes isso é bem visto e às vezes não. Então, eu até falei, eu preciso aprender às vezes a me conter um pouquinho mais. E isso foi de uma forma muito natural.
Eu vim de uma educação muito rígida, então, assim, meus pais nunca deixavam eu dormir em casa de amigos. Enquanto criança, eu nunca dormi em casa de amigos. Participar de festas da escola, acampamento, nunca. Nem de igreja eu ia. Era muito difícil, enquanto criança, poder participar. E eu não digo que também o trabalho seria uma fuga, mas foi algo que foi me completando, sabe? Uhum. Então, quando eu conheci a causa do surdo, eu acho que até pelo fato de ter nascido nessa família, meus pais sempre nunca foram ricos, mas tudo que eles tinham era para nos educar. Então, todo tipo de curso, teatro, piano, balé, inglês, espanhol, tudo que assim, o dinheirinho que eles tinham era para investir na minha educação e na do meu irmão. Então, isso foi muito legal. Então, eu amava estudar, então parte do meu tempo era estudando e parte do tempo era ajudando o próximo. E quando eu entrei para a comunidade surda, eu fiz amizade com eles, foi uma coisa muito louca. Junto àquela coisa, né? Eu me apaixonei pelo mundo deles e eles precisavam também de algo que eu podia oferecer, né? O surdo, ele depende muito ainda nessa questão do ouvido do outro, das mãos do outro. Então, foi muito legal e a gente fez muita amizade. Então, eu lembro que uma época na igreja eu nem era mais convidada para aniversário, porque sempre eu ia e levava um surdo. Casamento, sabe aquela coisa? Ai, eu vou, aí tem 3 amigos, não vão, vamos Chegava juntos. aquele Meu bando Deus! junto, Chegava beijando a o mão. bando junto, Nossa, teve uma E vez me meu pai conta ficou uma... muito bravo. Teve uma noite que tinha tipo 20 surdos em casa. Meu pai falou, pelo amor de Deus, e eles não jantam. Mas é aquela coisa, amigo vai sem comer pra casa do outro mesmo, né? Meu Mas pai quase surtou. me conta uma coisa. Por que os surdos? Quando é que eles chegaram na sua vida? Como é que foi isso? Ah, tá. Você já tinha noção do espaço que eles iam ocupar na sua vida? Não, de jeito nenhum. Eu estava na igreja, tinha 13 anos, eu estava na igreja, era um culto de jovens, e um grupo de surdos foi se apresentar. Eles, era um coral de surdos de uma outra igreja, e eles cantaram naquele culto. Nossa, eu fiquei muito emotiva, chorei, achei lindo o fato deles serem surdos, estarem ali sorrindo, agradecendo a Deus, louvando a Deus, e às vezes a gente tem tanta predisposição em reclamar, né? E é muito difícil você viver num mundo sem som. O mundo é feito de sons. Tudo. A chuva tem sons, a voz, bater alguma coisa, a panela que cai. A gente brinca que até o pum tem som. Coisa que muitas vezes os surdos não sabem, né? Quando o surdo não é ensinado, ele não sabe. Então, um surdo que não é preparado, que não é bem educado. Mas assim, surdo que a gente fala do interiorzão, né? Do sítio. E aí até isso às vezes a gente tinha que ensinar. É, Então, quando eu me deparei com esse universo, eu vi eles cantando, eu lembro que quando acabou o culto, eu cheguei até eles e queria falar, parabéns, e não sei o que lá. Aí o surdo não entende, aí você quer gritar mais, como se o surdo fosse ouvir se você gritasse, né? Aí naquele dia eu me senti muito limitada, o problema estava comigo, né, e não com ele. E era muito mais fácil eu aprender a falar com eles do que eles comigo. Aí, enfim, na semana seguinte eu comecei um curso de Libras, então, como eu falei, eu tinha 13 anos, agora em junho eu completo 26 anos de ministério com surdos. Uau! E aí, quando a gente pensa em surdo, especialmente em igreja, o que mais me atraiu e me atrai nesse trabalho, claro que eu entendo que o evangelismo é muito importante e o trabalho social também. Eu não sei, para mim não existe uma prioridade sobre a outra, sabe? Claro, Igual eu claro, falo, como que eu vou falar de Jesus para alguém que está com fome, claro. o estômago ronca tão alto a ponto de impedir a pessoa que escute o que eu estou falando, né? Então, primeiro eu dou o pão e depois eu falo de Jesus. Claro. Então, foi assim. Aí eu comecei a conviver com surdos e era muito louco. Aí a gente descobria, pô, o cara era mecânico, aí ganhava R$ 500 por mês. Tem alguma coisa errada. O cara era operário e ganhava R$ 600 por mês, sendo que o outro ganhava 2.000. Aí aquilo foi, né? Eu tenho um pouco dessa coisa de senso de justiça. E aí eu fui me apaixonando pela causa. E as famílias não falavam em sinais. Então eu fui me apaixonando muito pelo universo deles. E a vontade é aquilo, né? De trazer para perto. E foi assim, eu fiz muitas amizades incríveis. E foi por isso que eu aprendi tão bem a língua, Não, você é né? Porque na impressionante. convivência. Você interpretando, entendeu? É, É muito singular, assim. Você tem, inclusive, um estilo próprio, a expressão do rosto. E tem uma coisa, né? Você está falando da questão aí desde os 13 anos, né? Você foi a voz e ainda é.
né? A voz de muitos surdos. Mas, lembrando uma outra coisa aqui, num tempo improvável, você foi ponte de quem não tem voz, de uma outra forma. Como é que era olhar pela janela e ver uma viatura de polícia esperando lá por você? Deus do céu, Jesus amado. Então, essa coisa começou mais ou menos quando eu tinha 15 anos. Eu fiz uma campanha na minha cidade, Marília, de emprego para surdos, e na época a Rede Globo descobriu e achou interessante uma menina de 15 anos fazendo campanha. E eu ia nas fábricas mesmo e falava que os surdos, embora não ouvissem, eles podiam trabalhar em algo que não envolvesse a audição, que eles eram extremamente concentrados. Enfim, a Globo achou legal aquilo e fez uma matéria e eu fiquei muito conhecida na cidade. E automaticamente o telefone de casa começou a tocar. Tem um surdo aqui na delegacia, a gente precisa de um intérprete. E adolescente tem vergonha de tudo. É verdade. Eu ia, aí a viatura ia me buscar em casa. Eu entrava no carro e fazia assim pra ninguém me ver, sabe? Eu morria de medo de algum vizinho, de algum amigo da escola ver achar que eu tava sendo presa. Ai, que bobeira, né? Hoje eu ficaria mó orgulhosa. Até postaria, né, aquilo. Ó eu aqui fazendo uma boa ação, gente. Mas eu morria de vergonha, E aí eu tive que aprender muito sobre esse ofício muito novinha, porque às vezes eu chegava na delegacia e eu não conhecia o surdo, mas às vezes eu conhecia. Aí pensa, um surdo na igreja. Um surdo da igreja que estava lá porque mostrou as partes para algumas crianças na rua, né? Aí você faz cara de paisagem e faz, né? E fala, e no domingo você encontra o sujeito e continua com a cara de paisagem. Então, eu comecei a aprender muitas coisas sem ter até esse preparo, né? Sobre o código de ética, confidencialidade, neutralidade. Tava querendo matar o sujeito no domingo, né? Porque como que a criatura me vai na igreja e mostra as partes para as crianças na rua? Mas foi muito interessante. Isso fez com que eu crescesse muito e influenciou também muito na minha escolha pela minha faculdade, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada, como formação acadêmica, eu cursei Direito. Então, era muito comum eu andar de carro de polícia, ia para fórum, ia para delegacia, mas eu morria de vergonha. E como foi viver essas experiências, que eu diria, assim, super inusitadas, né? Para uma garota, para uma adolescente. Aliás, tem uma outra coisa que eu sei também de você, né? Como é que foi ser definitiva na vida de um surdo espancado até a morte? Ai. Vamos dizer, esse definitiva, eu acho que ele pode ter dois sentidos, né? Definitiva para descobrir a respeito dos agressores, para ser feita justiça humana. E eu acho que definitiva a respeito também do que eu não tive a oportunidade de fazer antes dele chegar nesse episódio, né? Esse surdo, eu não me recordo o nome dele, mas ele, quando o telefone de casa tocou, que era muito comum, então às vezes eles já antecipavam uma história por telefone ou durante o trajeto eles iam me contando o que aconteceu para que eu pudesse colher o depoimento. E foi a primeira vez e única vez que eu fui colher depoimento com polícia num hospital. Então era muito comum delegacia ou fórum, hospital nunca, né? De colher depoimento com polícia. E aí o que eles tinham me falado é que esse surdo tinha sido espancado e que era morador de rua e era surdo. Então, quando o telefone tocou, eu já fui assim para o hospital arrasada, porque eu falei, meu Deus, eu trabalho há tanto tempo em Marília, todo mundo me conhece, onde estava esse surdo? Que eu não sabia dele, morador de rua, a gente podia ter feito algo a respeito, né? Então, eu já fui assim com o coração quebrado para esse depoimento. Só que quando eu cheguei lá foi bem frustrante, bem difícil, foi uma cena muito forte, né? Nesse dia meu pai me acompanhou e era até estranho porque no quarto tinha policial na porta, como se tivessem, eu não lembro o termo agora correto, mas tinha essa segurança por parte da polícia, o tempo inteiro tinha algum policial na porta. Aí o delegado estava lá também, e como ele estava num estado muito grave, a urgência deles de colherem o depoimento dele, de quem tinha sido o agressor, o que tinha acontecido, é porque a qualquer momento ele podia vir a óbito. Só que quando eu entrei e assim, ele abriu o olho, eu comecei a sinalizar, ele apagou, ele estava muito sedado. Aí no segundo dia, quando eu voltei, o pedido do delegado foi que diminuísse um pouco a sedação para que eu conseguisse colher esse depoimento dele, né? Com a ajuda
enfim, com a minha ajuda. E aí, quando eu comecei a sinalizar, ele olhava para mim, ele não entendia nada, ele não sabia Libras. Acontece muito isso, dos surdos que não convivem Com em certeza, sociedade, com certeza. né? Então, igual uma pessoa que nasce e vive ilhada sem ninguém, ela não vai saber falar o português, ela vai ter uma comunicação própria, Claro. ela vai dar um nome para a árvore, ela vai dar um nome para o prato, mas ela não vai se chamar prato, vai chamar tatá, vai chamar papá, vai chamar outra coisa. E com o surdo também é assim, o surdo que não convive em sociedade, ele tem uma língua de sinais própria, mas que não era Libras. E aí foi muito difícil também, e aí eu tive a ideia, eu falei para o delegado, vocês conseguem colher as informações? Nessa altura, eles já sabiam que ele tinha dois irmãos, que também eram moradores de rua. Então eu pedi, a gente conversou e ele faria um álbum com várias fotos e também com as fotos dos irmãos, e eu voltaria pela terceira vez. E assim, foi um período, sei lá, isso num período de 3, 4 dias, foi muito difícil para mim, Tinha porque... quantos anos? Oi? Você tinha Eu, quantos eu anos? tinha 16, mais ou menos. Nossa, você era 16. garota de tudo. É, eu tinha 16 anos, só que eu tinha uma consciência muito grande a respeito do meu chamado, do meu ministério, da minha missão de vida. E eu chorei muito em casa, minha mãe também, porque, meu Deus, quando você vê a pessoa toda deformada, sabe? O Claro. rosto, o olho, e assim, um surdo, morador de rua, a gente ajuda tantos surdos, o que que a gente, né? Mas não soube dele. E aí, enfim, quando a gente voltou, quando eu voltei com meu pai pela terceira vez, a gente pede autorização nesse momento para o delegado, para quem estiver conduzindo o inquérito ou o interrogatório, para que a gente faça uma interpretação crassa, que é uma interpretação mais teatral. Porque o cara não vai entender, né? Quem brigou, quem bateu e tal. Então, eu meio que tinha que fazer um teatrinho. E aí eu falava, né? Você bateu, aí eu fazia assim, tipo, em mim. Aí, para ele apontar. Aí eu mostrava, ele ficou um tempão olhando, olhando, olhando. E aí ele apontou para os irmãos dele. E aí Caramba. depois a gente soube da história, acharam os irmãos dele, pegaram, prenderam, enfim. A história se resume que os irmãos tinham conseguido comida, né? Não sei se por doação, aí eles moravam embaixo de uma ponte. Aí os dois foram, fizeram a comida e saíram para buscar bebida, né? Eles gostavam de um Mac. Sim. O irmão chegou e comeu toda a comida, e estava embriagado. Ui. Aí ele foi gravemente espancado Porque ele tinha e como? tinha comido, e você como médico vai saber dizer melhor que eu, mas nesse momento eu acho que ele vomitou e aspirou e foi Ah, pro isso mesmo. pulmão, Isso e aí mesmo. isso gera alguma complicação, né? Isso mesmo. Pode gerar Isso, pneumonia, pode gerar infecções, pode. isso, E pode até gerar morte no ato. exato. Todos Então, os assim, ele transtornos graves. tava por fora quebrado, porque ele apanhou muito, E e ainda por além disso, dentro, tinha aspirado. exato, ele tinha aspirado. E aí, nesse momento, eu acho que várias vezes na vida a gente fica entre aquela linha, né, tênue entre a profissão e o ministério. Então, ali eu estava como uma intérprete. Aí, enquanto meu pai conversava com o delegado, assim, na porta do quarto, eu falei, posso só falar alguma coisinha com ele? Pode. Os dois ficaram conversando, eu virei. E é muito louco, porque o intérprete, eu faço uma brincadeira sempre com os meus alunos, que Hum. nós somos pessoas um pouco mais inteligentes que as outras. Porque o intérprete, que é simultâneo, enquanto ele fala uma coisa, ele pensa outra. Porque assim, então eu estou traduzindo você. Enquanto eu estou fazendo, eu já estou escutando o que eu vou falar na sequência. Então a gente brinca que o nosso cérebro ele é mais veloz. E naquele dia eu exerci essa minha capacidade de uma forma diferente. Enquanto eu falava com esse surdo, eu orava para que Deus se revelasse através das minhas mãos, só que com um certo constrangimento, porque eu podia ter feito algo por ele, sabe? Não fiz, não sabia da existência dele, mas eu podia ter feito algo, podia ter impedido que isso acontecesse. E aí eu falava para ele: não fecha o olho, fica com o olho aberto, fica com o olho aberto. E assim, eu sei que em 3 minutos eu preguei, falei de Jesus na cruz, do céu, tudo um teatrinho, sabe? Aí falei, e falava para ele assim: não fecha o olho, fica com o olho aberto. Aí eu orei e falava para que ele entregasse a vida para Jesus, que Jesus se revelasse a ele através em sonhos. Aí quando eu abri os olhos, ele estava chorando. Aí eu fui embora muito feliz, porque eu acho que de alguma forma ele entendeu. E nessas horas, embora
eu aprendi Libras, e eu não tenho modéstia nesse sentido de falar que eu aprendi muito bem, porque eu convivi muito bem com surdos. Só que nessas horas, todo o conhecimento que eu tinha não servia para nada. Aos 16 anos, eu tinha feito todos os cursos disponíveis no Brasil. Na época, eu já estudava materiais americanos de poesia, de literatura, porque não tinha mais nada aqui que eu pudesse fazer. Só que meu conhecimento para aquele momento não servia de nada se o Senhor não se revelasse através das minhas mãos. E é uma experiência espiritual muito louca, né? E acho que por isso que a Bíblia fala que na fraqueza somos fortes, é porque a gente reconhece o quão pequeno a gente é. E é incrível, porque assim, se você perguntar das minhas maiores experiências com surdos, são inúmeras. É muito incrível quando o Baruch vai fazer um show e eu interpreto a cara dos surdos, o como eles recebem isso, sabe? E os surdos falam que eu pareço surda sinalizando. Isso é o maior presente. Mas nas vezes em que eu mais fui usada, o meu conhecimento pessoal enquanto pessoa não servia para nada, porque eram surdos que não sabiam sinais e Deus, de alguma forma, se revelou através das minhas mãos. Eu lembro que eu fui embora com aquela cena dele, né? Eu lembro até hoje, eu falando, eu me emociono porque eu revivo a cena. E ele chorando e tal, ele chorou muito, e as lágrimas não paravam e tal, e dei tchau, fui embora e nunca mais o vi. Isso era final de junho. E todo mês de julho e janeiro, eu viajava pelo Brasil com a minha mãe ensinando Libras em igrejas, escolas estaduais, muitas vezes parcerias do governo com a igreja, né? E aí juntava metade alunos da igreja, metade do governo. E eu lembro que eu fui para a Bahia. E aí, dias depois, a minha tia, uma tia que escutava muito rádio, era muito, isso a gente está falando de 23 anos atrás, era muito, as pessoas tinham um hábito demais de ouvir rádio, né? E a história desse surdo vazou para a imprensa e chamou a atenção da população, que era um surdo que tinha apanhado porque tinha comido, né? Tava num estado muito grave no hospital. E aí foram, tipo, era um quadro diário e ia sendo informado o quadro dele na rádio. Até que ele começou a perguntar de alguém do cabelão. Cabelão, a moça do cabelão, a moça do cabelão, a moça do cabelão. E ele veio falecer dias depois. Então, assim, a esperança e o que fica no meu coração, que de tudo que eu faço, e eu sou muito grata a Deus por poder fazer tanta coisa. A nossa vida é tão curta e eu sou muito feliz nesse sentido de já poder ter experimentado ser muitas coisas, enquanto profissão, enquanto missão, enquanto, enfim, cidadã. Mas a única coisa que eu vou levar para o céu de tudo que eu faço, de tudo que eu fiz, é isso, são vidas. E eu tenho certeza que de alguma forma eu vou encontrar esse surdo no céu e é muito gratificante, é muito especial. Então, Nossa, de que tudo que eu faço história é linda, é história lindo, linda. muito lindo. E você teve outras coisas, né? Você teve dores físicas, você teve que imobilizar o braço, você Eu teve tive tendinite com sacrifício, 15 anos, você porque eu teve usava dor. muito, né? Pois é. É. Quais foram os questionamentos que você fazia? Que tipo de questionamento você fazia nesse momento em que você se percebia ali, de certa forma, tão diferente dos jovens, da garotada da sua idade, né? Que viviam, que tinham experiências completamente diferentes da sua. Eu sofri bastante bullying durante um tempo na escola, tanto por trabalhar com surdos, como por não fazer algumas coisas. Mas era muito louco. Na faculdade também, desde o início eu me posicionei, né? Dizem que na faculdade é onde ou o jovem se perde ou ele se encaminha realmente, né? E graças a Deus eu posso dizer que nenhum dia da minha vida sequer eu me desviei dos caminhos do Senhor e eu nunca tive vontade ou curiosidade de conhecer alguma coisa que não fizesse parte da minha fé. Então, desde o início eu entendi que eu vivia num círculo e que minha vida era um ponto dentro desse círculo. Então, eu vivia dentro da minha fé, não é a minha fé que vive dentro de mim. E isso foi muito importante na forma com a qual eu fui encarando a vida. Eu não sei como os meus pais me ensinaram isso, mas eu acho que de tudo que os meus pais me ensinaram, isso sem dúvida alguma. E o Jonathan também é assim, meu irmão também é assim, sabe? O nosso caráter é inegociável, a nossa fé é inegociável. Em momentos muito loucos, propostas muito loucas, até profissionais de TV, enfim. E Deus sempre foi a nossa maior paixão, motivo de tudo que a gente faz. Então, eu nunca me atraí. Embora eu via os jovens fazendo aquilo, eu era muito feliz fazendo tudo aquilo que eu fazia, sabe? Me doeu muito, assim. Eu lembro exatamente
isso é muito triste de lembrar que quando eu cheguei na escola, eu devia estar com 15 anos. 15 anos, será que é oitava série? Oitava série, primeiro colegial, eu me formei com 17. Eu estava com o braço imobilizado. E aí eu lembro que vai, principalmente meninos, né? Falava, e aí, cadê o seu Deus? Pede agora para ele curar a sua tendinite. E sabe quando você vai embora com aquele amargo? Eu falava assim, poxa, Deus. E durante um tempo a gente entende que o amor de Deus é baseado naquilo que ele pode te dar ou naquilo que ele pode fazer por você. E não pelo que ele já fez. Hoje, na fase adulta, eu ressignifiquei como que é o amor de Deus para mim. Mas eu tinha uns diálogos assim tristes com Deus, sabe? Poxa, Deus, eu trabalhando para ti, o Senhor permite que eu Me faça largou, isso, me largou nessa. Nossa, teve um dia que o menino jogou um estojo no meu braço, mas eu fui embora chorando. E, tipo, envergonhada, sabe? Pô, eu trabalho pro Senhor. Senhor, deixa eu passar por uma dessa. Só que eu lembro dessa menina hoje com muita ternura. Eu tenho muito orgulho dessa história, de tudo que eu vivi, com todas as dificuldades. E eu acho que tudo isso colaborou para quem eu fosse hoje, para quem eu sou hoje. E eu tô nessa luta enquanto Deus permitir, né? E o Baruch? Aliás, o nosso queridíssimo entrevistado. Eu também, eu sou fã de carteirinha desse casal aí. De quem eu também sou fã. O Baruch, no meio disso tudo. Nossa, que bom que o Baruch apareceu, né? Pois Porque é. senão acho que eu ia ser surda também nesse sentido, porque era uma coisa louca, surdo, 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 surdo. É uma coisa que consumia, assim, né, minha vida. De uma forma boa, era uma paixão, mas eu acho que com o Baruch eu pude viver tantas coisas, e a gente sempre escuta, né? Ah, não casa agora, porque a gente escuta muito isso, né? As pessoas falando para os jovens, casa mais tarde para que você aproveite a vida. Então, eu aproveitei, por um lado, a minha adolescência e parte da minha juventude, servindo as pessoas, me tornando uma pessoa também, me tornando uma adulta. Eu acho que eu me tornei adulta muito cedo, né? Eu acho que eu pulei algumas etapas da minha vida, mas o Baruch trouxe um outro mundo de volta para minha vida. O mundo do som, o mundo da música. Eu era envolvida com música antes de ser envolvida com surdos. Então, desde os meus 6 anos eu fiz piano, toquei na orquestra da igreja por 2, 3 anos. Então, com 10, 11 anos eu tocava, era da Assembleia de Deus, né? Tocava na orquestra, era super interessante isso. Mas foi muito legal que o Baruch... Eu casei com 22 anos, nova ainda, né? Na época de faculdade. Eu falei, você é louca, você vai casar, acabou de se formar. Eu me formei em dezembro, casei em abril e mudei para São Paulo, Eu né? e a Com Paty. A ele. Paty casou com 23 e eu tinha 26. Mas Imagina. olha, foi assim, tão lindo o que Deus fez, porque o Baruch é mais uma prova do amor de Deus por mim, tudo que a gente viveu juntos até hoje, tudo que a gente construiu, tudo que eu conheci com ele a respeito de mundo, de viagem, de vida adulta, de ser uma mulher dentro de casa, porque isso eu fui aprender mesmo na prática depois que eu casei. Eu casei, eu nunca tinha feito arroz. Não, e hoje vocês O veem no miojinho, o miojinho. Instagram. Não, nem hoje era minha mãe que fazia, porque assim, eu estudava tanto e trabalhava tanto fora que eu não fazia nada em casa, né? Assim, nada, nada, nada. Então eu casei, então hoje o pessoal fala, Baruch passa bem, hein? Passa bem agora, o coitado já passou muito mal. Aliás, uma coisa. Putz, o tempo voou, menina. Meu Deus do Ai, meu céu. Deus. Nós temos 2, 3 minutos aqui para depois a gente virar a rodada e Ai, aí meu fazer o Deus. pinga-fogo. Ai, não, melhor a gente se encerrar no pedido do Não vou pinga-fogo. fugir, não. Até porque o pessoal começa a chegar agora, eles gostam do pinga-fogo. Ai, Jesus. Mas assim, pergunta final aqui. Quando que o Baruch percebeu que além do amor da sua vida, ele podia ser seu parceiro de lutas e de sonhos? Quando ele percebeu, eu não sei. Eu sei quando eu percebi que ele era o homem certo. Eu tinha um pouco dentro de mim, a gente nasceu numa cultura muito machista e a sociedade ainda, essa geração ainda é um pouco Muito. machista, embora que eu acho que ainda agora começou a melhorar. Talvez esses adolescentes agora já estão, né, criando uma outra visão. Eu tinha muito medo de casar errado, de não permanecer apaixonado ou admirando a pessoa com qual que eu escolhesse, e tinha medo também de alguma forma de ser suprimida. Sabe, o meu ministério é Uhum. mais importante que o seu, não, você não sai. E era muito comum a gente ouvir essas histórias na época de intérpretes que casavam e o marido não deixava fazer, enfim. E aí, embora eu me sentisse atraída pelo Baruch, que a gente já tinha uma amizade, foi uma paquera de quase 2 anos.
Imagina, a gente se falava muito morando em cidades diferentes, então a gente conversava muito, né? A gente se conhecia muito nesse sentido. E aí, quando só que isso ficava aquela coisa dentro do coração. Ai, meu Deus, mas ele canta, ele vai achar que o ministério dele é mais importante que o meu. E se ele falar que eu não vou mais fazer isso? Meu Deus, e aí? Eu tô casada, sabe? Aquela coisa que passa mil coisas na cabeça. E eu não tinha namorado antes. O Baruque é meu primeiro namorado. Eu tinha tido alguns paqueras, tá? Mas namorado foi o Baruque, meu primeiro namorado se tornou meu marido. E aí, eu lembro que um dia a gente estava numa igreja aqui em São Paulo, eu tinha vindo gravar algum programa de TV, e aí ele ia ministrar, eu fiquei na casa da minha avó, fui com ele pro culto. Aí no meio do culto ele vira assim para a igreja e fala: Irmãos, vocês não têm surdos aqui? Vocês sabiam que no Brasil a gente tem mais de 5 milhões de surdos? E que é importante, quando eu vi aquilo, na hora, é ele, Senhor, é ele, é o homem da minha vida. Fala, Jeová! É ele! Muito E foi bom! lindo, sabe? A forma com a qual Deus uniu. E eu nunca imaginava, porque o Baruque, de certa forma, me trouxe de volta para o mundo da música, né? Me ajudou na questão infantil. Ah, ele sempre falou: você tem uma voz afinada, uma voz branquinha, vamos fazer. Sempre me apoiou muito nesse sentido. É o meu produtor. Enfim, me apoia muito. E ele também abraçou essa questão do ministério. Então, por muitos anos, a gente só ficou na itinerância. Então, a gente rodou tanto esse Brasil e a gente teve a oportunidade de falar desse ministério para muita gente. Que Então, legal. foi lindo como Deus une, né? Eu Genial. tinha assim lá no início, como que vai ser isso? Isso vai funcionar? Não vai funcionar? Mas super funcionou. A Carolyn tá falando que nunca chorou tanto em uma live. Eu A também. História. A Jane falando que é edificante. O Kleber, Amém. muito louco. A Elaine, querida. A Elaine é coordenadora do clube municipal ali do Parque Vila Manchester. E ela tá falando aqui, ó, o tempo passou que eu nem vi. Foi muito gostoso o bate-papo. Olha só, pessoal, Gil dos Santos. Entre choro e riso, aqui estou eu. Ai, amém. Ó, Minha PC vida é Baruch, isso, viu, gente? É entre PC choros Baruch e... só com os olhinhos cheios de corações aqui, ó. Bom, bora lá, vamos lá. Ai, meu Vamos no Deus. nosso. Não judia de mim, não, vai. De jeito nenhum. Já chorei muito hoje. Só faça perguntas fáceis, hein? Bora lá. Ai, meu Deus. Ouvir o mundo é? Enxergar o outro. Ó, a Patrícia aqui, ó. Inteligência e sensibilidade. Ah, Ó, obrigada, Paty. Ouvir o outro é? Que você falou, eu cortei, perdão. Enxergar. Não, você falou enxergar o mundo, né? Ou eu falei isso Perdão. agora, não entendi. Ouvir o mundo, ouvir o mundo. Enxergar o outro. Interpretar o surdo é? Um privilégio. Um privilégio. Serviço é muito gostoso. Interpretar, ó, tem duas questões. Uma coisa é interpretar para o surdo e outra coisa é interpretar o surdo. Sabia que é mais difícil interpretar o surdo do que interpretar para o surdo? Ah, é? Porque a gente interpreta mais para o surdo. Então, na maioria das vezes a gente inverte o português para Libras. Então, o cérebro já está condicionado. Por exemplo, em português a gente fala eu vou para casa. Em Libras seria eu casa vou. Só que aí quando o surdo faz eu casa vou, eu preciso estar super atenta para ver o tempo verbal. Nesse aspecto é mais parecido com o inglês. Não tem a conjugação do verbo. Eu vou dizer se é presente, passado, futuro ou condicional. E aí eu preciso colocar as preposições, conjugar o verbo. É muito mais difícil interpretar o surdo do que interpretar para o surdo. Decidi largar tudo para ouvir quem não tem voz foi? Minha vida. Não sei se eu larguei tudo, não. Acho que eu não larguei tudo, mas foi uma escolha incrível. Mudou minha vida, né? Eu não sei dizer o que. Uau, acho que eu nunca pensei nisso. Me emocionei agora, Mudou minha vida, né? Conhecer esse mundo mudou minha vida. Foi um presente, um presente. É um dom de Deus, né? Eu acho que não é algo que a gente escolhe. Eu não acredito que a gente é 100% a gente que vai e se atrai por algo. Eu acho que de alguma forma Deus atrai a gente, né? E Ele me presenteou com esse dom.
Então foi um privilégio servi-lo, servindo os surdos e é isso. Enquanto eu tiver vida e saúde, pretendo fazer isso. Abdicar é? Ai, meu Deus. Escolha, né? Escolha. Eu tô vendo que tem muita gente falando para gravar a live. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Todas as lives que a gente faz aqui, todas as noites, às 9h30 da noite, a gente grava e aí eu transfiro para o meu canal no YouTube. youtube.com/, Carlos Bezerra JR Oficial. Então você que chegou agora, que não sabe se vai ficar gravado ou não, que quer ver a live completa, tal, fica tranquilo. Hoje à noite, no máximo amanhã cedo, a gente já tem a live lá. Você vai ter a live com a Rebeca Nemer lá. Descortinar o mundo com o braço da sua mão foi? Uau, mas eu fiz isso. Você faz isso. É pretensioso se eu disser que foi algo natural? Não. É muito natural a forma com a qual eu faço. Só que quando eu assisto, não é natural. Porque não pode vir de mim mesmo o que eu faço. E eu me emociono, porque assim, eu me sinto muito honrada e lisonjeada cada vez que eu recebo, e eu aprendi a receber elogios de um ouvinte, por exemplo, o jeito que você faz é muito emocionante. Só que muitas pessoas se emocionam pela expressão, e eu sei que eu tenho algo diferente na minha expressão. E isso também se dá ao fato, depois eu posso até falar, de quando eu tive tendinite, eu fiquei com os braços imobilizados, eu sentava no chão da minha sala e cantava só com o rosto. Eu não tinha braços para cantar e a forma que eu mais amo cantar é em libras, porque você chora e não desafina. É ótimo. Muito bom. E antes, assim, claro que eu posso interpretar qualquer coisa que eu escuto, eu posso interpretar. Mas é diferente quando você habita num texto, quando você habita numa música, quando você estuda a música, o vocabulário, o significado, e você vai fazer. E eu gosto muito, então vamos supor, semana que vem eu vou gravar Trem Bala, tá? Eu fico uma semana ouvindo essa música no repeat. Uma semana, uma semana, uma semana. Então, se tem uma música, por exemplo, que é uma poesia linda, né? É quase que um salmo aquela música, é linda. E aí, geralmente na noite anterior eu falo assim, Senhor, me dá agora um classificador. O classificador na Libras, ele é uma forma de você tornar um sinal altamente abstrato em icônico. Então, Então, por exemplo, eu não vou saber falar agora, assim, que eu estou muito emocionada também. Mas uma palavra altamente abstrata, ela vira icônica, de forma que o surdo vê. Então, não existe um sinal em libras para aquilo. Isso tem a ver com a sua criatividade. Então, é uma criação livre, né? Você pode fazer. E Deus tem um estoque extraordinário de classificadores. E ele sempre... E eu peço por isso. Então, Deus dá para quem pede também, né? Então, quando eu vejo depois eu fazendo, eu falo, meu, isso não pode ter vindo de mim mesmo, porque eu não tenho capacidade para criar isso sozinha, né? Então, por isso que eu falo, quando eu faço é natural, mas quando eu assisto eu vejo que não vem de mim mesmo. Não sei se fez sentido. Muito, muito, Fez? Ai, muito, que bom. muito. Deixa eu te falar uma coisa. O teu sinal, por algum motivo, tá falhando para mim. Eu não sei se para todos. Ai. Eu até dei uma desligadinha nos comentários para ver se melhorava ou não. E aí ele tá variando bastante. Para você na tela tá variando também? Não. Não, Não? não. Para o pessoal, será? Pessoal, dá só um toquezinho pra gente. Deixa eu dar uma mexidinha aqui no cabo. Pessoal, dá só um toquezinho pra gente. Ó, o pessoal tá falando que tá Que falhando. tá. Será que é meu fone? Pode ser, pode ser. Eu posso tentar tirar, peraí. Ixi, será que agora eu vou ouvir naturalmente? Cadê o barulho para me socorrer? Peraí. Agora eu tô. Um fato sobre mim, eu Você não tá sou no uma pessoa Wi-Fi muito tecnológica. Melhorou ou você não? tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Tô no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi? Tô. Olha, melhorou, melhorou. Para mim, pelo menos, melhorou. Ó, o pessoal tá falando que a imagem e o som tá legal e que agora tá ok. Tá ok. Ah, mas ó, começou a falhar de novo a sua.
Não, é que o barulho que tava vendo aqui estava no Wi-Fi, mas tá no Ah, Wi-Fi. tá. Melhorou, gente? Melhorou. O Tá, pessoal tá falando que tá ótimo. tá. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Um dia na sua vida que você gostaria de esquecer. Ai, meu Deus do céu. Ai, tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque geralmente a gente quer esquecer alguns dos nossos sofrimentos, né? Uhum. Eu acho que a gente tem oportunidade nos sofrimentos de tomar uma decisão. Ou a gente amarga ou a gente melhora. Eu aprendi muito com tudo que eu sofri. E quando eu penso em sofrimento, eu tive alguns pessoais. Então, por exemplo, quando eu tive a tendinite aguda, que eu perdi o movimento do braço esquerdo aos 15 anos, aquilo foi um impacto tão grande para mim saber que eu nunca mais poderia sinalizar que eu desenvolvi a fibromialgia. Desde os 15 anos, por exemplo, eu não sei o que é viver um dia sem dor. Eu acho que talvez isso hoje é o que mais me custe caro de tudo que eu vivi, né? Porque, meu Deus, quase sei lá quantos anos vivendo com dor. E quem tem fibromialgia, gente, não temos. A gente pode melhorar a qualidade de vida. Então, hoje eu tô muito melhor do que alguns anos atrás, por exemplo, por conta de atividade, emagreci, alimentação. Só que eu não sei o que é viver um dia sem dor. Eu não lembro o que é viver um dia num corpo normal, né? Então, mas isso também, talvez a fibromialgia hoje seja uma forma, eu brinco que eu sou tão ativa, sou tão acelerada, com todos os problemas de saúde que eu tenho. Imagina se eu fosse uma pessoa 100%, né? Assim, sem fibromialgia, sem hipertensão. Sou uma pessoa tão ativa, então talvez isso seja uma forma de me segurar no chão, porque senão acho que eu ia voar. Brincando, tá, gente? Mas vocês me entendam. Ele vai falar, tá se achando que quer voar. Não é isso, é que eu faço tanta coisa. Não. Não sei, eu não sei dizer. Eu apagaria várias coisas. Apagaria a morte do meu tio, né? Mas que ele não partisse, não o dia que ele partiu. A minha cunhada, que é como se fosse uma irmã para mim, um misto de mãe e irmã, e por muito tempo foi nosso braço direito e esquerdo, né? E você foi uma pessoa muito importante no episódio em que ela sofreu um AVC. Uhum. Isso foi algo que me marcou tanto que eu desencadeei hipertensão nesse episódio também. Foi muito Pô, esse difícil. detalhe eu não sabia. Eu não sabia desse detalhe. No mesmo, meu pai é hipertenso, então é algo que está na genética. O médico até hoje, o meu cardiologista fala: Meu Deus, você é magra, você cuida da saúde, cuida da alimentação, mas é genético, então não é algo que seja feito, né? Sim. Eu perdi uma amiga, uma grande amiga com câncer, a Ritinha, quando eu tinha. Ela com 38 anos, deixou um filho de 2 e um de 5. Eu me Só lembro. que tudo isso, Carlos, me deu a oportunidade de ressignificar a minha vida. Eu passei por uma crise com Deus. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas chegou uma hora que eu falei assim: o que está acontecendo? Né? Por que o senhor está fazendo isso? Aconteceu isso, 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 isso. E aí eu fui entender que o amor de Deus não consiste nele me poupar ou me privar de um sofrimento. Mas o amor dele consiste dele estar comigo todos os dias da minha vida e saber que nesses dias que eu chorei, ele chorou comigo. Fala a verdade, se você vê sua filha, né, uma pessoa que você ama muito sofrendo, não seria muito mais fácil você estralar os dedos e a dor ser removida do que você sofrer com ela o que ela sofre? Com Então certeza. hoje eu tenho muito essa visão, né? Então, não sei. Vou inverter. Vou inverter. Tá. Um dia na sua vida que você quer lembrar até morrer. Ai, meu Deus do céu. Acho que um dos episódios mais marcantes na minha vida foi o meu casamento. Foi um dia de muita emoção. Ó, As Maru caiu de viagens. costa agora. Caiu de costa agora. Olha lá. Olha lá. Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é essa sensação que produz na gente. Eu amo visitar um lugar pela primeira vez. E acho que as viagens que mais impactaram a gente são lugares de culturas muito diferentes. Então, o Líbano, o Japão, Maldivas também, que tem uma cultura bem diferente, a Índia, Angola.
essa sensação de você pisar no lugar pela primeira vez, o cheiro, a cultura, a língua. Eu acho que se eu pudesse guardar essas sensações numa caixinha e de vez em quando colocar no peito, fechar o olho e sentir de novo, sabe? Seria demais. Mas tem tantas outras coisas, né? Um dia que você tá triste e receber o abraço de uma criança. Enfim. De novo teu sinal começou a ficar ruim para mim. Tô achando que o Baruch não pagou a internet esse mês, gente. Tô brincando que sou eu que pago. Eu tô achando que talvez seja melhor você desconectar 10 segundos e voltar. Aí eu chamo você de volta. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tenta de repente no 4G. Tá bom. Olha lá, vamos esperar aqui o Marcos estava falando que os comentários roubam a qualidade do vídeo. Eu até dei uma desligadinha para ver se era isso, mas não é, viu? Não é. Eu acho que está com algum probleminha no sinal lá da Rebeca. Eu acho que é o que é mais possível, que é o que me parece possível que está acontecendo. O Rogério aqui fala para colocar no 4G. Eu falei para ela para colocar no 4G para a gente ver. É isso mesmo. O som tá super bom, mas a imagem tá falhando. Vamos ver agora. Peraí. Vamos ver agora. Vamos ver como é que vai a conexão. A Ju tá brincando aqui que tá pesada demais, é de emoções. Ó, voltou. Voltou. Legal. Vamos em frente. Olha lá. Pinga fogo. Papuf. Tá. Tá? Irmão mais novo ensina a... Ai, produz paciência em nós. Desperta as maiores alegrias e as maiores raivas, né? Ai, meu Deus, sou apaixonada por meu irmão. Ser de família árabe no Brasil, é? Ai, será que eu posso dizer que é difícil? Muitas pessoas me perguntam se eu tenho vontade de morar em algum lugar, né? Eu sempre vi meu pai sofrer algumas questões, talvez por isso eu não gostaria de morar em algum país. Então, por exemplo, meu pai veio para o Brasil, tinha parentes aqui, mas tinha parentes em outros lugares também, então eles escolheram vir para cá, né? Compraram passagem para vir para cá e poderiam ter ido para qualquer outro lugar. E meu pai decidiu ficar aqui, permanecer aqui. A guerra acabou, eles continuaram aqui, poderia ter ido para qualquer outro lugar do mundo, mas ficaram no Brasil. Então, assim, meu pai nunca pôde reclamar de nada. Se reclamasse do político, alguém falava, volta pro seu país. Se reclamasse de tal coisa, volta pro seu país. Então, poxa vida, se naturalizou, estudou, cresceu, contribuiu, paga impostos. E aí, até quando você vai ouvir determinado tipo de coisa, né? Então, tem essa questão que a gente sente um certo preconceito. E tem, né? Tem algumas brincadeiras, alguns comentários, mulher bomba, mas eu confesso que o nosso povo não é um povo fácil. O Líbano em si é a Suíça árabe, né? É verdade. A culinária, o Líbano é o país da melhor culinária do Oriente Médio. A comida é mais bem feita. É um país onde as pessoas vão passar férias, né? As praias, Oriente Médio. É um lugar sensacional. Então, mas eu sei que o povo árabe é um povo difícil nesse jeito. É uma cultura muito própria, tem muitas guerras e tal. E o lance da religião. Então, as pessoas às vezes batem o olho e acham que todos são, né, muçulmanos extremistas, islâmicos, enfim. Mas faz parte, eu aprendi a conviver com isso e tem que fazer piada, né? Fazer o quê? Talvez por isso que o Jonathan faça tanta piada na vida, né? Aprendeu para sobreviver, né? Parar tudo por 4 meses foi? Uau, muito difícil. Muito difícil. Em todos os sentidos. Eu acho que em 4 meses eu cresci, sei lá quantos anos, né? O sofrimento o sofrimento dói. E é a oportunidade da gente crescer, né? Ou a gente se encolhe. Eu, a princípio, eu me encolhia e depois eu tentava crescer com a experiência. Mas foi muito difícil. Aos 15 anos, com tanta coisa acontecendo. Só que em tudo a gente vê a mão de Deus, né? Eu não acho que Deus... Eu não acho, não. Na minha opinião, Deus não cria o caos, né?
Mas com os limões da vida a gente tem que aprender a fazer limonada. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia cursos fora desde os 13, 14 anos. Como eu era menor de idade, minha mãe tinha que me acompanhar nos cursos. Mas ela nunca... Ah, ela ficava no fundo. Então, o surdozinho em casa, ela pedia para eu falar as coisas, mas ela fazia todos os cursos que eu fazia. Quando essa enfermidade veio sobre mim, que eu fiquei imobilizada por 4 meses, ela foi obrigada a ir para frente, a interpretar nos cultos, a cuidar do coral de surdos, a dar aula no meu lugar na associação, para pais, para professores, enfim. E aí, anos depois, quando eu me casei, aos 22 anos, eu tinha um trabalho social com crianças surdas em Marília. Eu acho que não existe sucesso sem sucessão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não querer, né? Ai, então quando eu for embora, o trabalho vai acabar porque tudo depende de mim. Eu acho que um bom gestor, um bom administrador, uma boa pessoa, inclusive ministerialmente falando, é aquela que cuida já de alguém, que prepara alguém. Então, até nisso, eu acho que se eu não tivesse sofrido esse episódio aos 15 anos, minha mãe não teria continuado até hoje cuidando dessas crianças e adolescentes e agora são adultos, né? Tantos anos depois. Então, faz parte. Tio Eli é? Ai, uma das minhas maiores saudades. Que saudade. Dar aula aos 15 anos é? Um grande desafio. Eu tive que me tornar uma pessoa muito brava. Imagina você pegar uma sala de professores da Unesp, professores não, alunos, né, ex-alunos da Unesp, porque nesse período que eu comecei, era proibido ensinar língua de sinais e tinha uma discussão que os pedagogos, as fonoaudiólogas não podiam usar língua de sinais, porque se usassem, o surdo não iria evoluir a fala. O que é um absurdo, já foi comprovado, hoje o bilinguismo é totalmente compreendido, né? Inclusive, começou isso no mundo há muitos anos atrás. E aí, imagina, pessoas assim de 25, 30 anos e uma pirralha de 15 anos, né? Então, eu precisava ser brava, ter uma postura mais séria. E os meus alunos dizem que eu sou brava até hoje. Mas eu sou uma boa professora, isso que importa. Ah lá, até hoje fui sua aluna. Viatura da polícia na porta de casa é? Ai, meu Deus, era uma vergonha absurda. Mico. Puxa, mas hoje eu lembro daquilo e me dá até uma saudadezinha, né? Era legal, muito legal. Um sonho. Ai. Envelhecer com saúde. Envelhecer uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Eu tenho muito medo de envelhecer e não aprender as coisas que eu preciso aprender. Quero envelhecer com o meu Baruch. Quero conhecer ainda muitos países que a gente não conhece. Para passear. Quero conhecer alguns países para fazer missão. E é isso. Enquanto tivermos vida, trabalhar, produzir, levar vida, crescer em Deus, né? Ser usada por Deus. E meu maior sonho é que Deus faça, continue fazendo em mim, através de mim. Uma esperança. Que essa próxima geração seja bilíngue. E eu estou tentando colaborar com isso. Eu tenho um canal infantil no YouTube e a gente tem lançado vários vídeos ensinando as crianças a falarem sinais. E assim, tem dia aqui que as menções batem mais de 99 de stories, sabe? É que se eu ficar repostando, ninguém mais vai querer ver os meus stories, porque as pessoas também querem ver conteúdos meus, né? Mas é muito incrível isso que está acontecendo. Crianças de 2 aninhos fazendo Libras. Que legal. Coisa mais linda. Eu tenho essa esperança que essa geração vai ser melhor que a gente. Uma luta. Uma luta é que o mundo ouça o surdo e que o mundo se torne um pouco mais acessível ao surdo também, né? Eu acho que essa é a maior luta, o maior desafio da gente. Políticos. Políticos precisam aprender a... Ó, que difícil essa, hein? É. Eu acho que o que falta hoje é o político precisa aprender a enxergar o outro. Eu não sei o que acontece, que a grande maioria, né? Você sabe disso, que a grande maioria
fazem muitas promessas, mas a hora que chegam lá, eles esquecem de tudo. Nada. Os surdos brincam, que eles... Alguns surdos brincam assim, a gente vai orar para que todos os políticos tenham filhos surdos. É uma brincadeira deles. Por quê? A pessoa só dá valor a algo quando ela tem ali no Exatamente. reduto dela. Né? Exatamente. Então, não precisaria... Eu não tenho nenhum familiar surdo. Claro que isso não me torna melhor que ninguém. E tem um livro da Cláudia Werneck que fala isso, né? Eu vou ajudar e não vou me sentir bonzinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. De fazer algo e se sentir bonzinho. Mas a gente tem uma predisposição a lutar por aquilo que tá aqui no nosso meio, que a gente conhece a dor, né? Então, tá faltando se colocar um pouco no lugar do outro e enxergar o outro. Tá faltando muito disso. Aliás, tá faltando sensatez, tá faltando inteligência, tá faltando compaixão, tá faltando liderança, Hombridade, honestidade, ética, compromisso, né? honestidade. Bom, enfim, eu sou suspeito, não posso falar. Ser teatral. Ser teatral ao falar de Deus É contextualizar a palavra para os dias de hoje. A palavra de Deus não muda, mas a nossa forma de transmiti-la muda e precisa mudar, né? Por exemplo, alguns anos atrás era suficiente a gente virar para a criança e cantar que eu sou uma florzinha de Jesus. Hoje a gente compete com celular, com tecnologia, com computador, com videogame, então a nossa verdade. forma de comunicar precisa mudar. A palavra de Deus é a mesma, mas a aplicação dela, a forma que a gente comunica é diferente. Pô. YouTuber na minha vida passou a ser Ai, se tornou YouTube na minha vida. Olha, eu digo que é uma escola, um desafio e eu preciso me reinventar o tempo todo. Eu acho que todos nós que crescemos na igreja e temos acesso ao microfone cedo, a gente tem um pouco mais de facilidade de falar. Mas você se adequar também para a linguagem do YouTube, né? Novos desafios, dar dicas, cozinhar na frente de uma câmera é muito diferente. Então, tem sido um desafio e uma aventura ao mesmo tempo. meus 15 minutos de fama foi em? Ai, deixa eu ver a data. Eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Eu sou ruim de Eu também. conta. Eu sou péssimo. Deixa eu ver, era o ano de 99, será? Ai, não vou lembrar, gente, mas eu tinha 18, 19 anos. Foi quando eu fui no Jô Soares e durante um ano, assim, eu fiz muita coisa na TV. E foi, assim, uma provisão de Deus também na minha vida, porque é uma coisa que quase ninguém sabe, mas meu pai ficou desempregado por 2 anos. Meu pai a vida inteira foi comerciante, ele trabalhava com aviamento de costura, atacadista de aviamento de costura. E aí quebrou, foi fazer direito, se formou e ficou 2 anos sem trabalho. E nessa mesma época eu fui no Jô Soares e no dia eu cantei o hino nacional. E era engraçado, porque uma menina de 18, 19 anos conseguiu sustentar a família cantando o hino nacional em Libras por 2 anos. Uau! Uau! E eu nunca imaginei que eu fosse ganhar dinheiro. Claro que pensando hoje nos valores, gente, não era nem dinheiro. Mas para uma vida modesta no interior, com casa própria, estudando, fazendo faculdade. Graças a Deus tinha o FIES. Me formei com o FIES também. Foi uma alegria quando eu consegui quitar minha faculdade. Enfim, foi muito bom tudo que eu vivi. Meus eternos anos de satisfação estão em Não entendi. seus anos de satisfação, quando estiveram. Então, em que período da sua vida? Ai. Eu acho que por toda a minha vida. Eu acho que o tempo inteiro a gente é feliz, só que a gente sempre fala, né? Eu era feliz e não sabia, eu era infeliz e não sabia. Hoje, especialmente nessa quarentena, eu tô vendo o quanto eu sou afortunada, né? O quanto eu sou privilegiada. Isso às vezes traz até um constrangimento. Tem muita gente que quando sofre fala por que eu? Em alguns momentos eu disse já, por que eu? E o Baruch, ele tem um dom de me desafiar nesse sentido, né? Quando eu falo por que eu, ele fala por que não você? Nesses dias de quarentena, em alguns momentos, quando a gente até ora pelo alimento, vem aquele constrangimento. Por que temos tanto, né? Por quê? Tantas bênçãos? Por que eu tenho tanto alimento? Porque eu tenho uma casa e a outra pessoa não tem? E é isso. Um agradecimento que eu faço a Deus é por Estar viva.
por ter nascido na família que eu nasci, por ser casada com o homem que eu sou casada e por ter vivido tudo isso que eu vivi até hoje. Especialmente por conhecer Jesus. Aliás, já que você falou nisso, ser casada com Baruch é? Ai, gente, é uma aventura. Meu, Baruch é um cara muito leve, é uma convivência muito leve, né? E olha, eu saí de uma família árabe, né? E vim e casei com um cara que é filho de nordestinos, então ele tem um outro ritmo, mas ele é um cara bem humorado, ele é muito calado, né? Muito calado, mas assim, é leve, a vida com Baruch é muito leve, de verdade. Me chamaram para o grande contrato da minha vida. No cardápio, além de boas cifras, um peixe ao molho de tomate com coentro. Como é que eu digo muito obrigado sabendo que eu posso perder o contrato? Eu levo o Baruch no jantar e disfarçadamente eu desovo o peixe no prato dele. Gente, case com alguém que coma o coentro por você. Ele come coentro, ele não ama coentro, mas ele come. Nessas horas ele me salva. É como eu e a Patrícia, igual a você. É, Assim, não, nem, não dá, pra ela, gente. nem cheiro, nem nada. A gente, às vezes, vai em alguma coisa. Por exemplo, eu adoro comida mexicana, adoro. Aí a gente vai comer alguma coisa, ou comida peruana também. Aí a gente vai comer alguma coisa, a Patrícia já entra, já fala assim, ó, deixa eu te avisar, sem coentro, tá? A minha sem coentro. Ela já avisa o garçom no ato. Não, coentro e cominho, gente. Pra que isso, meu Deus do céu? Mas coentro, certeza, veio pra matar, roubar e destruir o sabor do alimento. Ele rouba o gosto da comida. Ele só quer ele aparecer, né? Não sei. Eu nunca... Tem um gosto, sei lá, de axila. Não sei explicar, gente. É esquisito o negócio. E o Brennan Manning? Brennan Manning para você hoje é? O Brennan Manning ressignificou também a minha espiritualidade. É muito linda a forma que ele enxerga o amor de Deus. Para mim é um dos grandes escritores. Não tem um livro dele assim que eu não tenha lido, que eu não tenha chorado muito, né? E é um evangelho muito libertador. Eu cresci num ambiente, por muito tempo eu vivi num ambiente em que era... Parece que as pessoas tinham orgulho de dizer que não tinham problemas, que eram super-heróis. Então, de repente, eu me deparo, né, com um escritor cheio de Deus, que era um padre que casou, né? Enfim, alcoólatra, assumido, confesso, que lutou contra isso a vida inteira, mas que falava do encontro dele com Deus e eu pude experimentar. Eu tinha um sonho de ir para um mosteiro, de fazer um retiro do silêncio, né? De viver a solitude. Então eu aprendi muito com Brennan Manning. Aí já vou falar mais. Brennan Manning, Zé Machado, Osmar Ludovico, Ricardo Barbosa. Foram pessoas que ressignificaram a espiritualidade na minha vida, ressignificaram o amor de Deus, me ajudaram a entender que não sou eu que... Porque parece que a gente traz o conceito de Deus para a nossa humanidade. Deus não é humano no sentido de homem hoje. Ele já foi homem e não há nada no conceito humano que ele desconheça, né? Mas me trouxe uma outra visão de espiritualidade e me acrescentou demais. Incrível. A música A2 significa o que para você? Uau, é a verdade. A música 2, eu acho que é a música romântica mais verdadeira que tem e foi um presente que o Baruch fez. Eu faço aniversário no Dia dos Namorados. E ultimamente ele anda meio folgadinho, esquecido com alguns presentes, sabe? Aí teve um ano que eu tinha certeza que ele não... E ele tem que me dar 2, porque não é justo. No Dia dos Namorados é só ganhar 1, né? Tem que dar 2 ou 1 super caprichado. Eu tava sentindo que não ia rolar um presente. Eu fui deixá-lo no estúdio de manhã. Eu ia almoçar com as minhas amigas, ia pro salão, fazer cabelo, enfim. E aí eu falei pra ele, eu quero uma música de presente. Eu sei que quando é umas 6 da tarde, ele me liga perguntando onde que eu tô. Aí ele fala, você tá arrumada? Eu, mais ou menos, tô com a roupa que eu tava cedo. Ele passa aqui no estúdio. Quando eu fui pro estúdio, ele colocou uma câmera na minha frente, uma na frente dele, e começou a cantar a música pra mim. E ela fala que a vida a dois, amar é uma escolha.
E eu sei que o Baruque não acorda todo dia super apaixonado por mim. Algumas vezes ele acorda, outras ele acorda querendo arrancar um braço meu, né? E outras vezes eu acordo querendo arrancar uma perna dele. Mas aí a gente escolhe amar, né? E a gente tem que aprender isso. A gente é muito movido a sentir, né? Tudo, até a nossa fé. Ai, não tô sentindo que Deus me ama. Criatura, você não tem que sentir que Deus te ama. É razão. Deus te ama. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus tivesse que deixar de nos amar, Confie. confia. Então, assim, amar também é uma decisão, é uma escolha. Então, tem dias que ele não acorda super apaixonado, mas ele deve olhar para mim e falar assim: Amém, Senhor, essa é a melhor que o Senhor me deste. Então, novamente, eu escolho amar a Rebeca. E assim já fizemos 16 anos de casado. Aí a música relata um pouco do nosso namoro, que foi à distância, cidades distantes. E foi muito difícil namorar à distância, né? Enfim, acho que é a música de amor mais linda que já foi escrita até hoje. Quase no final aqui, mais 2 ou 3. Um filme. Ai, um filme. Tem um filme bem antigo que é o Milagre, a história de Anne Sullivan, que conta a história de uma enfermeira. Anne Sullivan, desculpa, é o Milagre de Anne Sullivan, conta a história de Helen Keller, que era uma surda cega. Linda, foi uma história inspiradora, gente. Imagina você nascer surda e cega. E aí essa enfermeira é contratada para ensinar a comunicação, para cuidar da menina que assim se portava como um bicho do mato, quebrava tudo, batia em tudo, não tinha nenhuma comunicação. É um filme antigo em preto e branco, mas especialmente para gente, né, que pensa que sofre, viu? É assim, um tapa na cara, uma grande lição, a forma com a qual essa enfermeira se dedica a ela também. E a história dela é linda. Depois ela viaja o mundo, ela aprende a comunicação. E aí no final da vida, só fazendo... Tô falando muito, né, gente? Só fazendo um complemento. No final da vida, perguntaram para ela se ela tivesse que escolher apenas uma das deficiências. Se ela escolheria ser cega ou ser surda, qual que ela escolheria? Ela disse que ela teria muita dificuldade em responder isso, porque ao longo da vida ela percebeu que a cegueira a afasta dos objetos e das coisas, dos lugares, mas a audição a afasta das pessoas. Então era algo muito difícil. Uau. Uma série. Eu sou Friends Lover, né? Mas das mais atuais aqui, eu gostaria de destacar This Is Us. É a predileta da minha filha, Juliana. É linda essa série, eu acho que retrata bem a realidade mesmo da vida, das famílias, das dificuldades, dos percalços que a gente enfrenta, sabe? E o autor tem uma maneira muito bonita em costurar, de fazer os feedbacks, né, os flashbacks com a vida atual hoje, no dia de hoje. É muito bonita a série, muito enriquecedora. Pandemia é? Ai, meu Deus. Que difícil essa. Essa é difícil. É a mais difícil de todas. Aliás, essa é a única que eu pergunto para todo mundo. Para todo mundo. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Que eu tô com um sonho. Eu também tô que nem você. Eu tô sonhando e voando, entendeu? Tô fazendo essas lives, aí levo pro YouTube, lá no canal. E agora criei um canal. E agora tô virando... Se Deus quiser, a partir da semana que vem vai virar podcast. E daí esse material todo eu tô compilando. E se Deus quiser, vai virar um livro. E por aí vamos. Amém. Entendeu? E eu tô aqui sentado só provocando e aprendendo. E por isso que eu te pergunto também. Pandemia qual é o olhar da Rebeca para isso? É algo assustador, que produz na gente muitas incertezas e medos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente fazer uma avaliação da vida e daquilo que realmente importa. Desde o início da pandemia eu tenho escutado o Baruque falando pra gente aqui em casa e falando para outras pessoas para a gente tomar cuidado com as distrações. Que a gente precisa ouvir Deus, ouvir os ruídos aqui, ouvir aqueles que estão precisando de algo, porque se com tudo isso aqui que a gente está passando, a gente não reavaliar, não repensar na vida, o que vai acontecer? Né? Mas, infelizmente, pelo jeito que as coisas estão caminhando, meu olhar hoje é muito diferente do que há 2 meses atrás. Eu achava que nós seríamos uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, pessoas melhores, cristãos melhores.
mas eu perdi essa esperança. Então, o que eu posso fazer é cuidar de mim, do meu quadrado, né? E aqui em casa tá sendo muito louco. A gente tá, especialmente o Baruque, que tem mais essa iniciativa de mudar. Meu, o Baruque já pintou uma parte da sala, já tá pintando o quarto do fundo. A gente tá mudando alguns ambientes aqui. No começo eu tava ficando doida, porque ele arrancou um papel de parede novinho aqui da sala. Mas muito apegada. O Baruque é mais desapegado, eu sou mais apegada. Então eu acho que nós dois juntos a gente dá uma mistura boa, sabe? Quando a gente consegue entrar assim no acordo, o equilíbrio é muito, muito legal. Mas é mudando muita coisa dentro do relacionamento. E de que forma a gente pode investir mais na gente? Enquanto casal, o quanto a gente também está investindo na gente. A gente conversou sobre isso essa semana. E é isso, é ressignificar a vida. Porque senão, de nada vale, né? É aquele meu medo que eu falei de envelhecer e não ter aprendido as Sim, coisas, né? sim, sim. Bom, chegamos ao final. Que pena. Nossa, Ah, que papo incrível, incrível. Que experiências, histórias, que incrível. E eu sempre termino com uma surpresa. E eu queria fazer o seguinte, eu queria te propor, eu vou ler o Salmo 23, e aí você podia ensinar a gente em Libras o Salmo 23, interpretar o Salmo 23 em Libras. Tudo bem? vou interpretar, né? O Salmo É 23 em isso. inglês. Tá, beleza, vamos lá. Eu vou pegar aqui, e vou Mais ler. para trás. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ei, Rebeca, muito, 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 obrigada. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado, enfim, obrigado pelo privilégio de compartilhar sua vida com a gente de forma tão aberta, tão transparente e eu diria tão inspiradora. Deus continue abençoando você demais no seu ministério, o Baruque, vocês, a família de vocês. Saiba que você também, assim como ele, vocês são uma inspiração para esse país. Vocês inspiram uma geração, vocês contribuem demais para que um tanto de gente, inclusive como eu, tenha fé e esperança em dias melhores. Obrigado, viu? Eu Obrigado que de coração. agradeço, obrigada pelo convite, eu amei. Eu falei para você que a única vez que eu vi, eu tive o privilégio de conhecer vários programas de TV, ser entrevistado em vários programas de TV nesses meus 15 minutos de fama, anos atrás. E a única vez que alguém vasculhou tanto a minha vida como foi feito por você foi quando eu fui no Jô Soares. Seria uma alegria ver você também na TV. Eu não conheci esse seu talento. Nós temos uma amizade já de muitos anos, uma admiração que é recíproca por você, sua família, seus pais, os frutos que vocês carregam e deixam, né? Você, a Patrícia, enfim, toda a família Bezerra. Muito Obrigado. obrigada por esse convite. Foi uma alegria escancarar o meu coração e minha vida para você e para todos os seguidores hoje. Obrigado. Foi maravilhoso. Gente, quem quer acompanhar essa live, ela termina aqui, mas a gente, ou hoje à noite, ou amanhã logo cedo, a gente baixa no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Vocês têm, quem não assistiu inteira pode assistir, pode compartilhar com os amigos, enfim, pode ver novamente essa live incrível, essa história incrível e inspiradora da queridíssima Ai, Rebeca minha Nemer. mãe. Beijo, mama. Cadê? Eu nem vi, sua mãe tá aí? Sara Nemer, tá aqui. Olha Manda que um beijo para legal! ela. Ó, dona Sara, um beijo para a senhora. Gente, um beijo, Rebeca, um beijo para você, para o Obrigada. Baruque, para a dona Sara e um beijo para todos vocês que ficaram com a gente até agora.
Beijão, gente. Beijo, Até amanhã. Patrícia, também. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.